Então, a gente vai para a segunda pergunta, que é sobre amamentação, né? Porque muita gente acha que surge naturalmente, né? Que é uma coisa, que a amamentação é uma coisa natural. E às vezes pode ser e às vezes não. Mas o que eu posso dizer para as mamães que estão tendo dificuldade ou vão ainda passar por isso, não desistam, né? Porque tudo questão é de aprendizado e de costume, né? O bebê tá aprendendo, você tá aprendendo, tenha paciência com você. E se você tem esse desejo de amamentar, não desista. Continue tentando, né? Como foi contigo? Então, na verdade, que nem você falou, né? Nossa cultura no Brasil é a coisa mais natural do mundo. Então, a gente cresce, a gente vê as nossas mães amamentando os irmãos, as irmãs, tias, primas, tudo. É a coisa mais natural do mundo e você não vê, não tem aquela... até no Brasil eles não falam muito, né? Que tem problema, que você não consegue amamentar, ou isso e aquilo. A gente nem ouve essas coisas lá. É verdade. Então, eu tava com essa mentalidade na minha cabeça. Eu tava grávida, falei, vai ser de boa, vai ser tranquilo, entendeu? O bebê vai nascer, tá aqui, vou dar uma mamar, tranquilo, vai tá tudo certo. Mas aí eu comecei a ver, e eu tenho outras amigas, né, que estavam grávidas, que tiveram bebês, e eu comecei a ver as dificuldades de cada uma. E como é muito difícil, Cláudia. Não é essa coisa cor-de-rosa que todo mundo fala, sabe? Teve muita dificuldade, eu acompanhei com uma das minhas melhores amigas, como foi difícil pra ela, sabe? E outras amigas também que eu tive, teve outras amigas que tiveram, que foi tudo tranquilo, que foi tudo, sabe? Não teve problema nenhum. Então, assim, eu acho que cada mulher é diferente, cada situação é diferente, mas não é assim, não pense que é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Devia acontecer naturalmente, mas não acontece sempre assim, né? Pelo menos não nos primeiros dias. Exato. E pra mim, graças a Deus, eu não tive muito problema. Eu, um pouquinho antes da Mary nascer, eu já tava tendo aquele colosso, né? Como que eles falam? Colosto. Né? Já tava vindo. E aí, quando ela nasceu, no primeiro dia, foi isso que ela amamentou. E daí, logo, acho que no segundo dia ou no terceiro dia, não me lembro bem, o leite mesmo desceu, né? E aí ela... E foi tudo certo, foi tudo bem, eu não tive nenhum problema, graças a Deus, mas eu sei que doeu. Não doeu, mas foi... Não foi confortável. É diferente, sabe? Você se sente assim um pouco inconfortável no começo, mas depois você um pouco que acostuma, né? Não doeu, mas eu achei assim que foi meio diferente, sabe? Até esquisito a gente falar assim, né? Você acha, é a coisa mais natural do mundo e você vai se sentir awesome e não sei o quê. Não, é diferente. Mas com o tempo você se acostuma com aquilo, sabe? Que você tá amamentando aquele serzinho, né? Pra vida. Então, é diferente. Eu não tive muito problema, graças a Deus. Eu tive um começo de mastites, eu acho, acho que uns 2, 3 meses depois, que eu fiquei muito engorged, né? Não sei como fala em português essa palavra, mas... eu vi engurgitamento. E aí começou a doer muito, eu tive que colocar compressa quente, porque tava doendo muito, tinha muito leite, e eu não tava tirando leite na época, né? Porque eu tava em casa, na maternidade e tudo mais. Então eu falei, não queria tirar, porque eu também não queria introduzir uma madeira tão cedo pra ela, né? Mas eu acho que foi o único problema que eu tive, mas em geral não é assim tão fácil. Eu não levo assim como, entendeu? É moleza e tudo mais, porque eu sei que a realidade para muitas outras mulheres é bem mais complicada e, entendeu? Umas têm uma experiência melhor, outras não. Então não é assim tão natural como as pessoas falam. É um pouco mais difícil. Então, gente, comigo a minha experiência foi o seguinte: eu, graças a Deus, sempre tive leite de sobra. E, inclusive, eu tive a minha cesárea e normalmente dizem que depois que você tem a sua cesárea, demora um pouco mais para o leite descer. Não foi o meu caso. Interessante. Eu tive leite... assim que ela nasceu, ela já mamou. Eu também fiz cesárea também. Eu nem sabia que tinha alguma coisa relacionada, mas foi bem fácil. As enfermeiras comentaram isso. Nossa, eu não tô acreditando, porque, na verdade, eu tive o engurgitamento, né? Que eu olhei a tradução em português.
No Google mesmo, gente. Nem sei se é assim que realmente se usa no Brasil. Tem tantas palavras, né? Às vezes você pode até notar que às vezes eu tô conversando, eu falo uma palavra em inglês aqui. Então, mas... E aí, o que aconteceu? Eu tive tanto leite que a Clarice nasceu em um dia, já amamentou. Aí, no segundo dia, eu já comecei a sentir dores. E no terceiro dia, eu já tive esse engurgitamento. Que o meu peito tava tão cheio de leite que congestionou, sabe? Então, assim, gente, dói demais. Eu tava chegando, assim, pegando já febre, sabe? Então, eu tive que ter uma especialista, né? Pra fazer massagem e tirar o leite todo manualmente, né? Então, assim, graças a Deus, nesse caso, eu tive leite. E uma dica que eu posso passar, porque eu tive problemas com a amamentação em questão ao mamilo. Ficou bastante dolorido e sangrava. Então, você tem a lanolina que você pode passar. Eu usei bastante também. Então, mas comigo, eu passava a lanolina e você tava usando o sutiã de amamentar e pregava tudo. E aí, quando eu tirava, aquilo doía, porque pregava. Então, gente, não sei se existe essa opção no Brasil. Mas aqui... Eu usava os silicone? Os pads, sabe? Não. Eu passava lanolina, daí colocava os pads, que daí não grudava. Talvez funcione. E foi melhor um pouquinho, porque não tava sangrando, não ficou assim aberto, mas tava muito dolorido. Dói. No começo. O mamilo dói bastante, gente. Até acostumar, dói bastante. Então, o que eu fiz? Se vê como se fosse uma concha de silicone, que na verdade é pra você não perder leite. Você usa no sutiã a concha de silicone. Quando eu encontrar o nome, eu boto na legenda pra vocês, gente. Mas é uma concha de silicone que vai pegando o leite, que vai derramando. Que ao invés de pegar no pad, né, Então é melhor que você não... Então, em vez de você usar o absorvente de sutiã, né, de peito, você usa essa concha e você não perde o leite que tá caindo. Legal, não sabia dessa. Boa então, ideia. só que o que é que eu fiz? Eu usei essa concha não exatamente para acumular leite, mas eu passava lanolina e colocava essa concha, porque aí não encostava o bico do peito no sutiã ou no pad, né, gente, que é como se fosse o absorvente pro peito, né? Eu nem sei qual o nome pra isso, mas é absorvente pro peito, pra absorvente de amamentação. E aí aliviava bastante. Então eu usava essas conchinhas com a lanolina. E aí quando eu vinha dar de mamar, e a lanolina funciona bem rápido, pelo menos comigo funcionou. Não, funcionou comigo também, porque como tava doendo muito, eu acho que teve um dos dois que ficou assim, um pouco mais dolorido que o outro. E eu passava e nossa. Na próxima vez que vai amamentar já tá bem melhor. Não, foi muito, muito bom. Foi uma consultora também que passou pra mim. Lactation. Lactation Specialist. Assim, então, gente, assim, eu fiz isso e aliviou a dor do mamilo. E aconteceu também que eu tive, acho que o nome em português é empedramento. Né, que eu ficava com dor no peito, e aí essa especialista também me deu uma dica super interessante, porque quando você vai nas aulas de amamentação, eles te ensinam que você pode dar de mamar aqui, ou você pode botar o bebê na posição... uma bola de futebol, então, a bola de futebol foi americano. Foi assim que eu comecei com a Mary, eu comecei assim, que ela era tão pequenininha, eu conseguia segurar ela aqui, né? Quando ela começou a crescer, daí não deu mais, aí eu mudei de lado. Mas então, mudar de posição, principalmente no início, se você estiver produzindo muito leite, é bastante importante, porque como tem a posição de amamentar e a boca delas, né, no nosso caso, que são duas meninas, fazendo a mesma movimentação, o leite que tá acumulado para esse lado não sai, e aí empedra daquele lado. Então eu tive esse empedramento, fui no hospital. E aí ela me desenhou no meu peito com a caneta Bic, dizendo, você vai botar a boca dela aqui, nessa posição, bem direitinho, gente. E aí a Clarice amamentava do jeito que ela me mandou. E eu não precisei tomar remédio. Melhorou na mesma hora. Eu, assim, dei de mamar pra ela na posição que ela me falou, para mais ou menos por 2 dias. E já melhorou.
não tive problema nenhum. Outra coisa que ela me recomendou foi sempre como tomar um banho morno e... eu já ouvi dessa. Então, a gente meio que estraga um pouco de leite, mas faz a massagem no leite e tira o excesso. Quando eu tive o engorgitamento, né, que eles falam, eu usei aquelas... Como fala? Aqueles pads que você coloca... de quente e frio? Quente e frio. Que é umas bolhazinhas, um gel de bolhinhas. Um gel de bolhinhas. Até minha amiga, ela veio, né? E eu até conversei com ela, falei assim, tá... Compressa de água quente e compressa de água fria. Aí ela veio e trouxe pra mim, eu coloquei e foi a melhor coisa. Nossa, thanks, Erika. Então, mas o que aconteceu comigo? Eu fazia muita compressa pra poder o leite descer. Só que quando você bota compressa quente, se você não tem a intenção de fazer mais leite do que você tá fazendo, a compressa quente estimula a produção do leite. E a compressa de água gelada, né, ou congelada, ela suprime, ela não deixa que você produza mais leite. Por isso que eles sugerem o balanceamento dos dois, de quente e frio, né? Então, eu procurei, na verdade, não usar tanto a compressa, porque eu tava fazendo muito compressa e eu tava fazendo mais leite, e aí eu tava ficando mais empedrada, mais. Faz sentido. E aí eu tive isso, né? Então eu tive que baixar um pouco da compressa, porque eu já tinha leite suficiente. E por alguma razão eu tinha mais leite no esquerdo do que no direito. E aí eu dava mais de mamar pra Clarice no direito, porque quando ela era pequenininha, ela engasgava muito no esquerdo, porque o fluxo de leite no esquerdo era tão grande que ela sempre engasgava e aquilo me desesperava. Só que não era bom. Caso, eu tive mais no lado direito do que no esquerdo. Então, mas aquilo não é bom para os nossos peitos, porque, ou para os seios, como vocês quiserem chamar, mas não é bom porque você acaba produzindo mais de um lado do que do outro e fica dando sempre daquele lado, né? É importante que você tenha a prática de dar dos dois lados. É verdade. Foi isso que eu aprendi, gente. Assim, aconteceu assim comigo. É claro que é diferente para todo mundo, né? Então, se tiver algum especialista que possa ajudar você, que você esteja passando por um problema, não deixe de procurar, que isso é o mais normal do que vocês imaginam. E no hospital mesmo, eles têm as especialistas de ajuda que é free, né? Então, acho que você tem que fazer o possível para você utilizar esse serviço no hospital. Quando você sai, as enfermeiras vão te indicar tudo que você tem. Eles fazem sessões no hospital toda semana, acho que tem um horário no meio da semana. Vai, tenta, conversa com alguém que sabe o que eles estão conversando e falando. E se tá difícil pra você, eu acho... Não desiste. Tenta o que você pode tentar. E às vezes eu sei de outros casos também de pessoas que eu conheço que, infelizmente, não deu certo pra elas. E tá tudo bem também. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Todas as crianças aí cresceram com fórmula, né? Exatamente. Então, lindas e saudáveis e tá tudo bem, gente. Exatamente. Não tem... eu sei que é difícil a mentalidade, né, da gente como mãe pensar, não, mas eu quero... eu quero amamentar a minha filha, eu preciso, né, porque senão eu vou me sentir como fala? Perdedora, porque eu não consegui fazer. Não tenta se estressar com isso, até porque o estresse que você coloca em cima, na sua cabeça, em relação a esse subjeto, vai te fazer ainda ter mais problemas em actually ter leite para criança. Então, o estresse não ajuda a situação. Então, é muito fácil falar, eu entendo até que não entendeu, é muito fácil, não estressa, mas tenta fazer o possível tenta fazer o que você pode. E se você fez tudo o que você pode fazer e ainda assim você não tem, o problema, o mais importante de tudo é que você amamente a sua criança. Não importa se é o seu leite ou se é fórmula, o importante é que você tá amamentando aquele bebê, e dando o bebê o tá amor crescendo, que precisa, tendo amor, tá saudável, e é isso que importa. É verdade. É muito verdade, não importa. E tem a opção também das mães que não querem dar de mamar. Tem um motivo delas, né? Então, assim, eu queria muito amamentar, eu né? Também. Então, assim, mas a gente, como eu falo sempre nesse programa, né? Que a gente tem que procurar ter o respeito pelas diferenças, né? Se existe alguma mãe que, por acaso, não quis dar de mamar, ela tem um motivo delas e que elas sejam respeitadas por isso, né? Porque a gente não deixa de ser mais ou menos mãe
Por isso, o importante é a gente dar o amor que os nossos filhos precisam, porque tem muitos deles que tomam fórmula e tá tudo bem. A fórmula tá para ir para isso. A fórmula foi feita para suprir, né, as vitaminas que o leite tem. Eu fui um bebê que tomou fórmula, porque minha mãe não teve muito leite para mim até quando eu tive vamos dizer que o ponto que você quer chegar é tipo um ano de idade, né? A minha mãe não teve muito, que eu conversei com ela, perguntei, e ela falou, não, no comecinho foi peito, mas depois foi fórmula. Então, aqui estou, entendeu? Então é isso que a gente tem que tentar tirar essa carga pesada da nossa consciência, pensar que se você não dá o leite materno, você não tá sendo mais mãe. Focar nas coisas positivas, na verdade, né? Exato. Porque de todas as coisas que a gente tem que fazer com a maternidade, não existe só a amamentação. Existe tantas outras coisas que a gente tem que caprichar, né? Tem muita coisa envolvida. Então não se preocupem só com isso, né?